A noite já estava caindo quando Clara chegou ao vilarejo que ninguém mais queria. O vento gelado cortava a estrada de terra batida enquanto ela avançava a passos lentos, com as botas enferrujadas de tanto caminhar. O céu estava tingido de um tom avermelhado, como se o sol quisesse se despedir para sempre daquele lugar. Ela não sabia exatamente o que a havia levado até ali, mas a decisão estava tomada. Aquele seria o seu novo lar. Aos 30 anos, Clara já havia experimentado o peso da vida de uma maneira cruel. Viúva desde os 25, após a morte súbita de seu marido, e sem família para acolhê-la, ela passou a vida lutando contra as dificuldades. Durante esses anos, o solitário caminho de Clara foi feito de jornadas intermináveis, carregando seus próprios fardos. Agora, diante do vilarejo esquecido, ela apenas sabia que não tinha mais opções. O passado, com todas as suas promessas quebradas, ficara para trás, mas a vida precisava seguir. Ela se lembrou de quando, ainda jovem, sonhava com a felicidade, com uma casa confortável, com risadas e conversas ao redor da mesa. Nada disso aconteceu. O que restava eram as memórias de uma vida que nunca teve chance de ser vivida, uma existência marcada por perdas e solidão. A vila diante de Clara era a última esperança, mas ninguém jamais falou dela com gentileza. Diziam que era um lugar amaldiçoado, onde as almas perdidas vagueavam e onde as pessoas não se atreviam a morar. O som das suas botas pisando na estrada ecoava na solidão, enquanto a atmosfera carregava uma energia pesada. O vento assobiava entre as árvores secas, e os prédios ao redor, já deteriorados pela ação do tempo e do abandono, pareciam olhar para Clara com um ar de desprezo. O vilarejo parecia estar em uma espécie de pacto com o esquecimento, um lugar que todos evitavam. Mas para Clara, esse era o único lugar onde poderia recomeçar, onde poderia tentar construir um novo futuro. Ela não sabia o que esperava encontrar ali, mas algo lhe dizia que essa seria a chave para seu recomeço. Não que ela acreditasse nas superstições que circulavam sobre o vilarejo. O que ela precisava era de um teto para proteger seus filhos e de algum trabalho para garantir o sustento. A história dos tesouros perdidos, das almas que vagavam sem descanso e das maldições, para Clara, não passava de lendas antigas, cheias de imaginação popular. O vilarejo, São Miguel do Cerrado, era uma pequena vila perdida no interior do país, escondida entre montanhas e cercada por uma mata densa e impenetrável. Uma vila tão isolada que, ao longo dos anos, foi sendo esquecida por todos, até pelos próprios moradores que se dispersaram à medida que as terras se tornaram improdutivas e a violência e o medo tomaram conta das ruas. A paisagem ali parecia parada no tempo, com construções de barro e telhados de sapé, tudo coberto pela poeira e o abandono. Mas Clara não tinha escolha. Ela precisava encontrar um lar, mesmo que fosse naquele lugar desolado. Ela havia escutado rumores de que algumas casas ainda estavam de pé, e uma delas poderia ser sua. Era tudo o que ela podia desejar no momento. Um lugar para abrigar seus filhos e continuar a luta pela sobrevivência. Clara parou no meio da estrada e olhou em volta. O vilarejo estava vazio, mas algo parecia estar ali, como se as próprias paredes e o vento contassem histórias de quem ali morara. Um calafrio percorreu sua espinha. Mas, decidida, ela seguiu adiante, com um olhar firme e determinado. Ela não tinha mais tempo a perder. Clara era uma mulher de aparência simples, mas com uma força que poucos poderiam entender. Seus cabelos, de um castanho escuro quase negro, estavam presos em um coque desleixado marcado pela falta de cuidados. As mãos, embora delicadas, estavam calejadas pela vida dura que levava. Ela usava um vestido simples, que já tinha sido consertado diversas vezes. Não tinha joias, não tinha adornos, apenas a vontade de sobreviver. Aos 30 anos, a vida de Clara era um reflexo de perdas que ela preferia não relembrar. Sua juventude se esvaiu em um mar de dificuldades, onde o tempo parecia ter parado para ela.
Antes de perder seu marido, ela havia sido uma mulher sonhadora, cheia de planos e esperanças. João, seu esposo, era um homem honesto e trabalhador. Juntos, acreditavam que poderiam construir uma vida melhor. Mas o destino, como sempre, foi implacável. A morte de João foi repentina, causada por um acidente de trabalho que ninguém poderia prever. Com a morte dele, Clara viu sua vida desmoronar. Não havia mais sorriso, não havia mais luz. Ela, que até então dependia do marido para tudo, se viu sozinha no mundo, com 2 filhos pequenos para criar e nenhum recurso para sustentar a si mesma. Tentou pedir ajuda a familiares, mas todos estavam igualmente ocupados com suas próprias vidas ou, como seus pais, já haviam partido. As portas se fecharam uma após a outra. Ela tentara vender o pouco que possuía para sobreviver, mas o mercado estava em crise e as poucas moedas que conseguiu nunca foram suficientes. A fome e a pobreza tornaram-se suas companheiras constantes, e o olhar dos outros sempre pesava, julgando sua situação com crueldade. Mas Clara nunca se entregou ao desespero. Ela possuía uma força que ninguém imaginava. Durante o tempo que ficou viúva, a luta pela sobrevivência a moldou em uma mulher resiliente. Suas noites sem dormir não a quebraram, pelo contrário, elas a fortaleceram. Quando chegou a hora de tomar uma decisão, ela sabia que não poderia continuar vivendo nas sombras de um passado que a sufocava. Ela tinha filhos para criar, e isso era o suficiente para mantê-la em pé. Foi quando ouviu falar da vila esquecida que Clara tomou a decisão. No fundo, talvez fosse sua última tentativa de encontrar algo que valesse a pena. Havia algo de misterioso naquela vila, algo que a atraía. Ela não sabia se era o medo ou a curiosidade, mas estava disposta a enfrentar qualquer coisa, desde que pudesse dar aos filhos a oportunidade de uma vida melhor. Clara sabia que não tinha mais tempo para esperar por algo que talvez nunca chegasse. O mundo ao seu redor parecia ter se fechado e ela não sabia como seguir em frente. Quando ouviu falar de São Miguel do Cerrado, ela soube que era ali que deveria ir. Uma vila esquecida, onde as pessoas raramente se aventuravam. Para alguns, um lugar amaldiçoado, para outros, um refúgio. Clara não acreditava nas superstições locais, mas o que ela sabia era que, se encontrasse um lugar onde poderia recomeçar, ela daria tudo de si para que seus filhos tivessem um futuro. O que a motivava não era apenas a necessidade de sobreviver, mas também a esperança de poder construir algo para eles, algo que pudesse ser seu. Ela estava cansada de pedir, de esperar por migalhas. A busca por dignidade, por um lugar onde pudesse ser mais do que uma viúva e mãe solitária, a movia. Ela sabia que a vila não seria fácil, mas era o único lugar em que ainda poderia encontrar abrigo. As pessoas que moravam lá eram simples e, ao que tudo indicava, não se importavam com o que se passava nas grandes cidades. O fato de ser uma mulher viúva, sozinha, não parecia ser um problema lá. Em um lugar onde as palavras como abandonado e esquecido eram comuns, Clara se sentia como se tivesse encontrado seu último refúgio. Quando Clara chegou a São Miguel do Cerrado, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio absoluto. Não havia crianças brincando nas ruas, não havia vozes, não havia música. Apenas o som do vento nas árvores secas e o barulho das folhas caindo. Tudo ali parecia em suspensão, como se o tempo tivesse parado e ninguém se importasse em movê-lo. As casas de barro e telhado de sapé estavam em ruínas. Algumas estavam completamente desmoronadas, enquanto outras ainda resistiam à ação do tempo, embora parecessem prestes a cair a qualquer momento. Não havia nenhum sinal de vida nas ruas, apenas os vestígios de um passado que, aparentemente, ninguém mais se importava. Clara sentiu um calafrio. Havia algo de estranho naquele lugar, algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir-se desconfortável.
Não havia nenhum sinal de vida nas ruas, apenas os vestígios de um passado que, aparentemente, ninguém mais se importava. O vento, agora mais forte, parecia sussurrar entre as árvores, como se ela estivesse sendo observada. O que ela não sabia era que, naquele vilarejo, a sensação de abandono escondia segredos antigos. O passado não estava tão enterrado quanto ela pensava. Ao caminhar pelas ruas desertas, Clara encontrou uma mulher idosa, sentada na porta de uma casa que parecia ser a única ainda em pé na vila. A senhora tinha os olhos cansados e a pele enrugada, marcada pelos anos de vida difícil, mas algo em seu olhar denunciava sabedoria e experiências antigas. "Você é nova por aqui, não é?" disse a mulher, com uma voz rouca e arrastada. "Qual o seu nome?" Clara, ainda insegura, respondeu: "Clara, estou procurando um lugar para ficar. Ouvi falar desta vila e pensei que poderia me estabelecer aqui com meus filhos." A mulher olhou Clara por um momento e um suspiro pesado saiu de seus lábios. "Você não é a primeira a vir atrás de uma nova vida. Muitos já tentaram, e muitos falharam." "Falharam?" perguntou Clara, confusa. "Sim", disse a senhora, olhando para o horizonte. "Aqui, em São Miguel do Cerrado, dizem que há um tesouro escondido. Alguns acreditam que ele traz prosperidade. Outros, no entanto, afirmam que ele é amaldiçoado, que ninguém que o encontre será capaz de escapar da desgraça. Mas todos que vêm atrás dele acabam se perdendo." Clara caminhou por mais algum tempo até encontrar o que procurava. Não era uma casa bonita, mas o suficiente para lhe dar um teto. Um pequeno barraco de madeira velha e telhado de sapé, escondido entre os arbustos e árvores secas. A construção parecia frágil, com as tábuas de madeira desgastadas pelo tempo, mas ao menos tinha o que parecia ser uma base segura. Clara colocou as mãos no corrimão da porta e empurrou com força. Ela rangia de modo desagradável, mas cedeu. Ao entrar, Clara foi recebida por um forte cheiro de mofo e umidade. O ar estava espesso e pesado, como se o tempo tivesse parado ali, congelado na decadência. O piso de terra batida estava coberto de folhas secas, e as paredes estavam invadidas por teias de aranha, feitas pelos bichos que ali haviam se escondido. A luz que entrava pela pequena janela empoeirada dava um tom sombrio ao ambiente. A lareira de pedra no canto estava coberta de cinzas antigas, e a única coisa que dava algum sentido ao espaço era a visão de uma cama improvisada no canto, feita de sacos de pano e madeira quebrada. Clara olhou ao redor, tentando avaliar o que precisaria fazer. Não sabia exatamente como daria conta de consertar tudo, mas tinha que tentar. Com um suspiro profundo, ela começou a colocar seus poucos pertences em um canto, começando a limpar a sujeira do chão. Mesmo com o peso da tarefa, Clara não parou. Ela sabia que aquele era o único lugar onde poderia se refugiar. Ela teria que fazê-lo funcionar. Seu olhar se fixou em um canto distante do barraco, onde as sombras se escondiam atrás de pedaços de madeira e tábuas soltas. Algo naquele canto parecia estranho, como se o barraco estivesse esperando para revelar um segredo, uma história ainda não contada. Mesmo assim, Clara sentia a necessidade de dar o primeiro passo na reconstrução de sua vida ali, então ignorou o pressentimento de algo oculto e se concentrou no trabalho. As horas se passaram rapidamente. Ela varreu, retirou as folhas secas e teias de aranha, limpou a lareira e, finalmente, conseguiu acender um fogo. O calor começava a tomar conta do ambiente, e o barraco, antes frio e sombrio, começou a se tornar mais acolhedor. No entanto, mesmo com o pequeno avanço, Clara não se sentia tranquila. Algo estava errado, mas ela não sabia bem o que era. Durante toda a sua vida, ela havia aprendido a viver com a presença do medo.
Agora era só uma questão de tempo até que se acostumasse com a sensação estranha que aquele lugar transmitia. A primeira noite chegou e Clara deitou-se no chão duro do barraco, tentando ignorar os sons que vinham de fora. O vento que uivava entre as árvores, os estalos das paredes de madeira e, mais perturbador, os sussurros que pareciam flutuar no ar. Clara fechou os olhos com força, tentando afastar a sensação de estar sendo observada. Mas quanto mais tentava se acalmar, mais o medo tomava conta de seu corpo. Ela se virou na cama improvisada, tentando se afastar de seus pensamentos, mas o barulho de algo no lado de fora a fez estremecer. Não eram sons naturais. Era como se algo ou alguém estivesse se movendo ali, perto do barraco. O medo a dominou, mas, com um suspiro profundo, ela se forçou a adormecer, tentando se convencer de que era apenas a sua imaginação. O que aconteceu naquela noite, Clara jamais esqueceria. Ela acordou com o som de algo se arrastando do lado de fora do barraco. A princípio, pensou que fosse algum animal, mas algo no som lhe dizia que não era isso. Ela levantou-se, assustada, e caminhou até a janela empoeirada. Olhou através da fresta e, embora tudo estivesse em silêncio, algo estranho estava no ar. O vento soprava com mais força, fazendo as árvores rangerem, mas o que mais a incomodava era a sensação de que algo estava ali, escondido nas sombras da mata densa. Clara não sabia o que estava acontecendo, mas o medo se apossou de seu corpo de forma avassaladora. Ela se sentou na cama e permaneceu ali, em silêncio, esperando. Mas os sons continuavam a incomodá-la, como se alguém estivesse observando-a, esperando o momento certo para entrar. Ela pegou o pedaço de pau que usava para se defender e ficou ali, imóvel, esperando. O medo a dominava por completo, e a sensação de que aquele lugar era mais do que simples superstição se tornou uma realidade desconfortável. Clara não sabia se estava delirando, mas estava absolutamente certa de que o vilarejo escondia algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. Quando finalmente o silêncio se estabeleceu novamente, ela não conseguiu voltar a dormir. Passou horas olhando para as sombras, esperando que algo ou alguém se revelasse. Mas nada aconteceu. Ela não sabia se estava aliviada ou ainda mais assustada. De qualquer maneira, a noite havia sido uma das mais longas de sua vida. Na manhã seguinte, Clara acordou com os raios de sol entrando timidamente pela janela quebrada. O ar estava mais fresco e o barraco parecia mais acolhedor. Ela estava determinada a continuar, a dar o melhor de si para transformar aquele lugar em seu lar. Com um suspiro de exaustão, ela se levantou e começou a trabalhar novamente. Tinha muito o que fazer, e o tempo parecia escapar por entre os dedos. Enquanto limpava o canto mais escuro do barraco, Clara notou que algo não estava certo. Uma das tábuas do piso estava solta. Ela se agachou para examiná-la mais de perto. Com algum esforço, ela conseguiu remover a madeira podre, e o que encontrou a deixou sem palavras. Um buraco profundo se estendia sobre o piso, como se alguém tivesse cavado ali com o propósito de esconder algo. Clara hesitou por um momento. Um impulso a levou a investigar mais, e sua curiosidade logo tomou conta. Ela pegou um pedaço de madeira e começou a explorar o buraco, tentando ver o que havia ali. Quando a tocha que ela carregava na mão iluminou o fundo, Clara ficou chocada ao ver o brilho de algo metálico refletido na luz. Não podia acreditar no que estava vendo. Era uma arca de madeira antiga, coberta de terra e pó, com ferragens enferrujadas nas laterais. Clara sentiu um calafrio ao tocar a arca, mas sua curiosidade foi mais forte. Ela estava prestes a abrir um segredo guardado há muito tempo. Com muita dificuldade, Clara puxou a arca para fora do buraco e a colocou sobre o chão de terra. Ela estava tremendo, não só pelo peso da caixa, mas pela estranha sensação de que aquilo estava destinado a ser encontrado por ela. O destino a guiara até ali,
E agora ela tinha algo nas mãos que poderia mudar sua vida para sempre. Mas seria um presente ou uma maldição? Ela não sabia, mas sabia que não podia voltar atrás. Com os olhos arregalados e o coração disparado, Clara olhou para a arca. O que ela encontrara ali não poderia ser descrito como algo comum. O que estava dentro parecia um tesouro perdido há séculos. Moedas de ouro brilhavam sobre a luz da tocha, empilhadas em sacos de pano surrados. Joias de um brilho incomum estavam espalhadas pela arca, como se fossem pedaços de um mundo distante. Mas, no meio do ouro e das joias, havia algo mais. Um pequeno livro de capa de couro, amarelado pelo tempo, estava repousado sobre as moedas, com uma inscrição feita à mão em sua capa. Clara sentiu um calafrio ao tocá-lo, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo a impeliu a abrir. Ela folheou o livro e as palavras, escritas em uma letra pequena e arriscada, começaram a revelar um segredo sombrio. O diário pertencia a Sebastião Rodrigues Coimbra, um homem que, pelo que Clara conseguia entender, havia sido um contrabandista de ouro. Ele e um grupo de outros homens haviam roubado o metal das Minas Reais e escondido a fortuna naquele vilarejo. Mas as últimas entradas do diário falavam de uma grande traição, de inimigos que queriam pegar o ouro para si e de uma maldição que ele acreditava ter sido colocada sobre ele. As palavras eram cada vez mais desesperadas, e Clara sentiu o peso da história de Sebastião, como se ela mesma fosse responsável por abrir a caixa de Pandora. O ouro está marcado com sangue, dizia uma das últimas entradas. Aqueles que buscarem essa fortuna pagarão com a própria vida. Clara não sabia o que pensar. Ela havia encontrado algo que mudaria tudo, mas agora carregava o fardo de um segredo tão pesado quanto o ouro. E a pergunta que mais lhe assustava era: o que ela deveria fazer com o que acabara de descobrir? Após encontrar o tesouro, Clara sentou-se no chão do barraco, com a arca diante de si, ainda sem saber o que fazer com aquilo. Moedas de ouro, joias brilhantes e um diário que contava histórias de roubos, traições e maldições. Tudo aquilo deveria ter sido uma bênção, um milagre que caía em suas mãos, mas Clara não sentia nenhuma alegria. A sensação que a dominava era mais de medo do que de excitação. Ela olhou para as moedas de ouro e a luz que refletia delas parecia convidativa. A tentação de pegar uma delas e usá-la para garantir um futuro melhor para ela e seus filhos era imensa. Quantas vezes ela se viu no fundo do poço, sem saber como alimentaria os pequenos, sem dinheiro para sequer comprar um pedaço de pão. Agora, diante dela, estava uma fortuna, algo que poderia resolver todos os seus problemas de uma vez só. Ela não precisaria mais mendigar, não precisaria mais se preocupar com onde dormir. Com esse ouro, ela poderia comprar uma casa, um futuro e garantir que seus filhos vivessem uma vida digna. Mas então, o diário de Sebastião veio à sua mente. Ele falava sobre a maldição, sobre a vingança que o ouro traria a quem ousasse tocá-lo. Clara não sabia se acreditava nas histórias que o homem escrevera. Afinal, o que mais era real do que a fome que ela sentia, a falta de tudo que ela precisava? O que mais era importante do que o bem-estar de seus filhos? As palavras do diário ainda ecoavam em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma pressão para agir, para pegar o que estava ali e não olhar para trás. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Clara não era uma mulher de acreditar em maldições ou superstições. Ela acreditava em trabalho duro, na luta diária para sobreviver. Mas agora, algo a fazia hesitar. Ela estava presa entre o desejo de ter uma vida melhor e o medo do que aquele tesouro poderia significar. O que ela faria com esse ouro? Usaria para escapar de sua miséria e dar um futuro melhor para seus filhos? Ou tomaria a decisão mais difícil e o deixaria para trás, acreditando que um futuro construído de maneira honesta seria o único capaz de proporcionar verdadeira paz? Essa dúvida a consumia.
Clara sabia que não podia tomar essa decisão sozinha, que havia algo maior em jogo. Ela pensava nos vizinhos da vila, em todos que a haviam olhado com desdém por ela ter ido morar no barraco abandonado, em como haviam fechado as portas quando ela bateu pedindo ajuda. Ela queria acreditar que esse tesouro poderia ser a resposta para todos os problemas da vila, que ela poderia usá-lo para reconstruir a vida de todos, ajudando a quem realmente precisava. Mas as palavras do diário estavam claras. O ouro trazia morte e sofrimento. Clara se levantou com um suspiro, colocou a arca de volta no chão e se afastou dela. Por um momento, ficou em silêncio, apenas ouvindo o som do vento que passava pelas frestas do barraco. Ela sabia que qualquer decisão que tomasse agora mudaria o curso de sua vida para sempre. Ela não queria que seus filhos crescessem em um ambiente de mentiras ou ganância. Mas, ao mesmo tempo, como poderia ignorar o que tinha nas mãos? Clara estava dividida e a dúvida que a consumia parecia não ter fim. A decisão não seria fácil, e por mais que o ouro estivesse ali, ao alcance das suas mãos, Clara sabia que a verdadeira riqueza não estava nas moedas ou nas joias, mas nas escolhas que ela faria agora. O que ela desejava mais do que qualquer coisa era um futuro para seus filhos, mas ela sabia que o que fosse adquirido da maneira errada poderia destruir tudo o que ela tanto almejava. O dilema de Clara se arrastou por dias. Ela passava horas olhando para o ouro, sem saber o que fazer. Mas, enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, a vila começava a se agitar. As notícias sobre o tesouro logo se espalharam, e o pequeno vilarejo foi tomado por um murmúrio crescente. Quem conhecia a história da maldição, ou quem apenas queria saber se a fortuna era real, começou a se aproximar, observando Clara com olhos cobiçosos. Foi numa tarde quente de verão que Clara ouviu batidas fortes na porta do barraco. Ela se levantou rapidamente, o coração acelerado. Não era hora de visitas, e os poucos moradores da vila evitavam aquele lugar. Quem seria? Ela abriu a porta lentamente e, diante dela, estavam dois homens. Zé Tomé, um homem magro e de olhar penetrante, estava acompanhado por outro sujeito de expressão cruel, que Clara nunca tinha visto antes. "Boa tarde, dona Clara", disse Zé Tomé, com um sorriso sem alegria. "Ouvimos falar de sua mudança para cá. Dizem que encontrou algo que vale muito dinheiro." Clara sentiu o coração disparar. Ela sabia exatamente sobre o que ele estava falando. A arca, o ouro. O que mais eles queriam? "Não sei do que está falando", respondeu ela, tentando manter a calma, mas seu olhar traiu o medo que ela sentia. "Ah, não? Eu acho que você sabe muito bem do que estamos falando", Zé Tomé disse com um sorriso irônico. "E não somos burros, dona Clara. Sabemos o que aconteceu aqui. O que você encontrou pode mudar a sua vida e a nossa." O homem ao seu lado, de expressão feroz, deu um passo à frente. "Você tem o ouro, não é? Não podemos deixar isso em suas mãos. Você sabe o que acontece com pessoas que guardam algo assim para si, não sabe?" Clara sentiu um calafrio. Eles estavam ali para tomar o tesouro dela. Ela não tinha dúvida. Eles sabiam o que ela tinha encontrado e queriam aquilo para si. A violência nos olhares deles a fez perceber que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. "Não tenho ouro algum", Clara mentiu, mas sua voz tremia. Ela tentava manter a compostura, mas sabia que estava em perigo. "Não adianta mentir, senhora", Zé Tomé disse, sua voz agora mais ameaçadora. "Sabemos que você tem, e vamos pegar. Agora, ou você nos entrega, ou faremos da sua vida um pesadelo. O que vai ser?" Clara deu um passo atrás. Ela estava assustada, mas sabia que não podia se deixar intimidar. Ela pensou no que faria. Sabia que, se cedessem à ameaça deles, não teria mais do que restar. Ela estava sozinha, e estes homens eram perigosos. "Eu não tenho nada",
repetiu Clara, tentando manter a firmeza na voz, embora o medo fosse evidente. E se forem embora agora, não vou contar a ninguém sobre o que vocês estão fazendo. Os dois homens trocaram olhares rápidos. Clara sabia que não seria fácil se livrar deles, mas a ideia de entregar o ouro era ainda mais insuportável. Ela tinha que ser forte, tinha que resistir. Zé Tomé suspirou com impaciência e se afastou um passo. Você vai ver, dona Clara, quando o tesouro se espalhar, todos vão querer sua parte. Eles se viraram e começaram a sair, mas Clara sabia que isso não havia acabado. Ela sentiu uma onda de medo crescente. Se Zé Tomé e seu companheiro não tivessem desistido agora, era porque sabiam que ela tinha o tesouro. E sabia também que eles não seriam os únicos a procurá-lo. Ela se virou para a arca e olhou para o ouro mais uma vez. O que ela deveria fazer? Sabia que, mesmo que o entregasse, o perigo continuaria. As palavras do diário voltaram à sua mente. Aquele que pegar o ouro pagará com a própria vida. E Clara sabia que não podia, em sã consciência, entregar aquela fortuna para alguém que usaria o poder do ouro para o mal. Ela não sabia qual seria o destino dela, mas algo lhe dizia que ela tinha que proteger aquele segredo, custe o que custasse. Nas noites seguintes, Clara não conseguia dormir. A tensão era insuportável e ela não conseguia parar de pensar sobre o que acabara de viver. Zé Tomé e o outro homem tinham saído, mas ela sabia que não era o fim. O medo se intensificava com cada minuto que passava. Ela pensava nas palavras do diário e na maldição que parecia acompanhar o ouro. O que seria pior? Continuar guardando aquele tesouro e viver com medo de ser descoberta, ou abrir mão dele e arriscar a perda de tudo o que ela mais queria? O silêncio do barraco parecia ainda mais opressor, e o som da noite, que antes parecia natural, agora parecia uma ameaça. Clara sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ela sabia que o ouro não era apenas metal precioso. Ele carregava em si uma história de ganância, de morte e de dor. A maldição não era algo imaginário, não era apenas superstição. Havia algo de muito real e perigoso envolvido ali. Ela sabia que não podia manter o ouro para si mesma. Se fizesse isso, atrairia mais pessoas perigosas, mais ameaças, mais medo. Mas a ideia de entregar tudo para aqueles homens ou para a vila inteira também não a agradava. Eles não usariam o tesouro para algo bom. Ela não podia confiar nisso. E ainda assim, ela não queria ser culpada pela desgraça que o ouro pudesse trazer a todos. Clara respirou fundo, tentando pensar com clareza. Algo precisava ser feito, mas o quê? Ela sentia que, de alguma forma, o ouro tinha o poder de transformar sua vida, mas ela não sabia se estava preparada para o preço que isso exigia. Ela se lembrou do que havia lido no diário. O ouro está marcado com sangue. Ela sabia que não poderia ignorar isso. Clara passou dias lutando com seus próprios pensamentos, cada um mais pesado que o anterior. Ela acordava antes do sol nascer, passando o dia limpando o barraco e tentando encontrar formas de melhorar a situação. Mas a cada momento, o tesouro a encarava com um peso crescente. O ouro estava ali, bem diante dela, brilhando de forma tentadora. Ele era a chave para a mudança que ela tanto buscava, a promessa de um futuro melhor. Mas Clara sabia que o que ela fazia com esse tesouro não mudaria apenas sua vida. Havia algo muito maior em jogo. Sua alma estava envolvida em cada escolha. E, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia que o destino a estava testando. O dilema parecia impossível de resolver. Entregar o ouro significaria cair nas mãos de homens como Zé Tomé, como tantos outros que estavam sedentos por poder, controlados pela ganância. Eles não fariam nada de bom com aquele tesouro, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que manter o ouro para si mesma também traria grandes consequências. Clara não queria ser a responsável por mais dor, por mais tragédia.
Ela não queria que seus filhos vivessem em um mundo onde a ganância fosse a única moeda de troca. Em um momento de profunda reflexão, Clara lembrou-se de tudo o que o diário de Sebastião revelava sobre ele. A traição, os erros, a violência que ele causou. E, por mais que ela quisesse se convencer de que a situação era diferente, sabia que o ouro carregava a mesma energia. Não seria correto usá-lo para seus próprios interesses. Mas Clara também sabia que não poderia simplesmente deixá-lo para trás. O vilarejo, ainda tão marcado pela pobreza e pela falta de esperança, precisava de ajuda. Ela precisava usar o ouro de maneira diferente, algo que fosse capaz de transformar essa maldição em algo positivo. Ela não poderia controlar as consequências, mas poderia decidir como usaria aquele poder. Foi então que Clara tomou a decisão que a libertaria da angústia. Ela pegou parte do ouro e fez algo que nunca havia feito antes: procurou a igreja local. Em um ato de coragem, ela foi até o padre, o único homem na vila que, como ela, acreditava que o bem ainda podia ser feito. Clara não sabia o que o padre pensaria sobre o ouro ou a maldição, mas estava decidida a tentar. Ela sabia que, com a ajuda da igreja, poderia usar aquele ouro para mudar a vida de muitas pessoas. A partir dali, ela se dedicaria a fazer o que fosse necessário para que o vilarejo tivesse uma chance de prosperar. Clara também guardou uma parte do ouro para si mesma. Ela não faria mais como antes, mendigando por cada pedaço de pão ou pedindo favores. Ela usaria aquilo para começar uma nova vida, mas não permitiria que a ganância a corrompesse. Sua prioridade seria sempre seus filhos, mas não sacrificaria a dignidade por mais conforto. Ela não era mais a mulher que aceitava migalhas da vida. Ela era uma mulher decidida a transformar sua realidade sem perder a moral. Com o tempo, o vilarejo começou a se transformar. Clara, com o apoio da igreja, usou o ouro para melhorar a infraestrutura de São Miguel do Cerrado. A primeira coisa que ela fez foi financiar a reforma da igreja. Não só os fiéis poderiam rezar em um local seguro e acolhedor, mas aquilo também trouxe um novo espírito à vila. Clara não parou por aí. Ela usou parte do ouro para abrir um orfanato e uma escola, onde as crianças da vila poderiam ser cuidadas, educadas e preparadas para um futuro diferente daquele que os antigos moradores haviam conhecido. A vilarejo floresceu, mas não da maneira que os outros esperavam. Não era uma riqueza visível, mas uma prosperidade silenciosa que trouxe vida a cada esquina, que fez os rostos de seus habitantes sorrirem novamente. A maior conquista de Clara foi perceber que o verdadeiro tesouro não estava nas moedas ou nas joias, mas nas vidas que ela tocava, nas pessoas que ela ajudava a crescer. A redenção da vila veio não com mais ouro, mas com a transformação do caráter das pessoas. Elas começaram a entender que a verdadeira riqueza estava em ajudar uns aos outros, em compartilhar aquilo que tinham, não apenas de forma material, mas também em termos de apoio e amor. Clara encontrou a paz. Ela sabia que, embora o ouro tivesse sido adquirido de forma errada, ela o usara de maneira justa. Sua vida, que antes parecia condenada a uma pobreza sem fim, agora se enchia de possibilidades. Ela e seus filhos começaram a prosperar de forma legítima, sem depender de riquezas obtidas de maneira ilícita. Clara compreendeu que a verdadeira maldição do ouro não era a riqueza em si, mas a maneira como ela corrompia os corações daqueles que a buscavam sem pensar nas consequências. O vilarejo, antes amaldiçoado, agora era um exemplo de resiliência e transformação. As crianças do orfanato estavam crescendo com esperança, aprendendo a ser mais do que o lugar de onde vinham. A escola estava cheia e os campos ao redor da vila começaram a dar frutos. Os moradores não olhavam mais com medo ou desconfiança, mas com uma nova visão de comunidade e solidariedade. Clara, agora mais velha, se sentava na varanda de sua casa com seus filhos ao lado, olhando para o horizonte, para a vida que ela havia ajudado a criar. Ela não tinha mais dúvidas sobre sua escolha.
A maldição do ouro havia sido quebrada, não pelo poder das moedas, mas pela força de suas próprias ações, pelo amor e pela dedicação que ela depositou em sua comunidade. O verdadeiro ouro estava em sua alma, nas escolhas que fizera ao longo de sua jornada. A história de Clara não é apenas sobre a luta de uma mulher por um futuro melhor, mas sobre como, muitas vezes, as maiores dificuldades e desafios podem se transformar em oportunidades para o bem. O vilarejo de São Miguel do Cerrado, com suas sombras e mistérios, foi transformado não pela busca do ouro, mas pela coragem de uma mulher que teve a força de enfrentar a maldição e usar o que havia encontrado para algo maior. Clara nos ensina que, por mais escuro e difícil que seja o caminho, sempre há a possibilidade de transformação, sempre há a chance de criar algo positivo a partir do que parece ser negativo. O ouro, aquele que todos buscavam, não era o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro estava em como Clara usou aquele achado para mudar o destino de todos ao seu redor. Às vezes, as maiores bênçãos estão escondidas nos lugares mais inesperados, e a maneira como escolhemos lidar com elas é o que define o nosso destino. E assim, a história de Clara permanece como um lembrete de que, por mais difícil que seja a vida, sempre podemos fazer escolhas que nos guiarão para um caminho de luz, esperança e redenção. Porque, no fim das contas, o maior tesouro que podemos encontrar não é aquele que está escondido sob o chão, mas o que carregamos dentro de nós mesmos. A capacidade de fazer o bem, de mudar nossas circunstâncias e de criar um legado de amor e solidariedade para aqueles que virão depois de nós.